queridos, hoje nós tivemos um dia especial aqui sobre missões. De manhã teve um missionário Carlinhos, lá de Batimaré, falei certo? Batimaré. Depois tivemos o missionário Edgar falando com o Dazon sobre na Serra do Inácio, que ele fica na Serra do Inácio. Muitas pessoas talvez não saibam, nós temos um projeto aqui que nós ajudamos, que é lá no Piauí, no sertão. Todo ano nós mandamos uma carreta junto com a Carisma de mantimentos, missionários para lá, das nossas igrejas, jovens que ficam lá, dentista, né? A Tati está aí hoje, né, Tati? Foi esse ano para lá e trabalhou na unidade móvel lá com aquele povo todo ali que precisava. Irmãos que vão para lá todo ano, e a gente arrecada aqui em cestas básicas. O ano passado foi bastante bicicleta, produto de higiene pessoal, e a gente teve a oportunidade de trazer esses missionários para cá hoje, para eles contarem um pouco da experiência deles. Não sei quantos assistiram pela internet de manhã, e hoje nós estamos aqui com o Michael Barroco, tá certo? Vem cá, Michael. Michael, ele é um missionário em Maceió, ele é o presidente aqui no Brasil da Associação Íris de Missões, né? Ele vai se apresentar. Sabe aquela história de amigo do meu amigo é meu amigo? Então, ele é meu amigo. Ele é amigo de um monte de amigo meu. Então, a gente ficou amigo, né? E ele está aqui preparado para trazer uma palavra que vai inspirar o seu coração. Amém? Ele vai contar um pouco da história, da família dele, mas seja muito bem-vindo, viu, Michael? Muito bem-vindo. Estenda a sua mão para cá, vamos recebê-lo. Senhor, obrigado pela vida do Michael. Obrigado, Senhor, porque ele se dispôs como pastor, como teu servo, está aqui ministrando para nós. E nós, como igreja, o recebemos nessa noite, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar através dele. Que seja um tempo de graça, um tempo de recebemos de corações abertos aquilo que o Senhor quer fazer e falar com a Quírios hoje. Usa a vida do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês e eu poder compartilhar. Ouvi falar muito bem de vocês. Estava lá na Carisma e os nossos amigos lá, todos falaram dessa parceria, dessa unidade no reino, e isso hoje é muito escasso, né? Então isso alegra, nos dá bastante esperança de ver um reino que está avançando em cooperação, unidade, e através disso, né, quando nós cumprimos aquilo que Jesus nos ensinou, que é para sermos um, o mundo vai crer que Deus enviou ele. Então, de fato, hoje o sertão, né, ele é um beneficiado de tudo aquilo que estão fazendo junto, além das amizades e tudo, né? Então, o Carlinhos esteve aqui de manhã, Edgar, que são pessoas que trabalham lá. Eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, inclusive o meu primo está por aqui, que mora aqui em São Paulo, o Marlon, está por aí? Está ali o Marlon, que alegria. E eu sou de lá. E desde a minha conversão, eu tive o meu chamado de Deus. Eu lembro quando eu conheci Jesus, automaticamente eu sabia que tudo aquilo que falavam sobre que Deus tinha um propósito em minha vida, e eu achava que era um jargão, que falavam isso para todo mundo, mas realmente, quando eu comecei a estudar a palavra, eu vi que realmente Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E desde a minha conversão, comecei a comunicar o evangelho aos meus amigos dentro da minha própria cidade. Então, prontamente, eu tive uma experiência de ir para a parte norte do Brasil, onde eu pude servir em missões. Estive no Amapá, depois no Pará, depois no Amazonas. Resumindo bem a história, trabalhei plantando igrejas ali. Depois de um tempo, voltei para a minha cidade e fui até Cabo Frio, Rio de Janeiro, para fazer o impacto evangelístico. Chegando lá, eu conheci a Vivian, que eu fiquei apaixonado por ela e casei depois. Então tem esperança aos solteiros aqui.
Quando eu conheci a Vivi, ela estava voltando de uma tribo no Paraguai, e eu orava ao Senhor para que me desse uma esposa com o mesmo coração, o mesmo tipo de propósito. Então nós casamos, e quando a gente casou, eu queria voltar para a parte norte do Brasil, para continuar o trabalho. E a minha esposa, ela tem um senso profético muito mais apurado do que eu. Minha esposa disse: não, Michael, a gente precisa permanecer aqui um pouco mais, desenvolver aqui na cidade onde nós estamos. Então eu deixei de ser o missionário lá no campo e agora estava servindo como pastor numa comunidade local, agora treinando pessoas e enviando ao campo missionário. Eu lembro que nesse tempo o Senhor me deu uma palavra. Eu lembro que foi uma palavra junto com uma visão também de um despertador. E eu estava perguntando ao Senhor por que daquilo, porque Ele estava me falando sobre aquilo, me mostrando sobre aquilo. E o Senhor falou comigo que eu seria usado como um despertador para que outras pessoas pudessem acordar em relação à missão de Deus. E tudo aquilo que Deus nos fala, por mais que a gente não se ache capaz o suficiente, nós precisamos compreender que Deus, Ele não é alguém que não sabe o que faz. Na verdade, aquele que nos chama é aquele que nos capacita, é aquele que nos envia, nos traz de onde for. Eu sempre gosto de falar que quando eu comecei a me envolver com o ministério, as missões, eu sou um cara que eu tentei tocar piano, estudei 5 anos piano, e no final eu só tocava Titanic e Cai Cai Balão, pra você ter uma ideia. Eu era ruim, eu não tenho ritmo nenhum, tentei tocar violão. Inclusive nos começos do trabalho lá do sertão eu tocava violão, apenas 3 músicas, que tinha a mesma nota. Minha esposa cantava. Mas eu vi que de fato eu não levava jeito para a música, eu não tenho ritmo. E eu falei: Senhor, então envie cooperadores que façam isso, porque eu não sei fazer. E eu lembro que eu fiquei triste, porque eu queria fazer isso, eu acho lindo a música, eu escuto música praticamente o dia todo, mas eu não tenho o dom, o talento ali. Aí eu estava servindo a minha comunidade local, isso um pouquinho antes, né, voltando, só para falar sobre isso. E eu lembro que eu falei assim: eu vou mexer no som, eu vou fazer um curso e vou aprender e vou fazer a sonoplastia. Eu lembro que no primeiro culto, eu ajudando, eu queimei uma caixa de som. E eu falei: puxa, eu não sirvo para isso aqui também. E eu fiquei triste. Aí eu falei assim: eu vou cantar, eu vou ficar no ministério de louvor. Os caras eram os meus amigos, eu falei assim: eles não vão rejeitar um amigo, né? Então eu fui lá cantar com eles. Eu fiquei ali de terceira voz, não sei nem se existe isso, mas eu fiquei no último microfone. E o meu amigo falou assim: ó, canta afastado do microfone. Aí eu já estava entendendo, né? E então eu comecei a cantar e o meu amigo no final falou assim: ó, no próximo culto você não precisa cantar. Você fica ali, quando for para orar, você entra e ora. Aí eu falei: eu entendi tudo, eu não vou mais ficar no ministério de louvor. Saí. Eu lembro que eu cheguei em casa muito triste, sabe? Porque eu falei: cara, eu não sirvo para nada. E eu lembro que eu entrei no quarto bem triste mesmo e falei: Senhor, eu não sirvo para nada, eu só quero servir o Senhor. E eu lembro como se fosse hoje, o Senhor ministrou meu coração dizendo: basta ser o meu amigo. E a partir daquele dia eu fiz uma oração naquele dia e disse assim: Senhor, eu quero ser o seu amigo, aonde você for eu vou, o que você falar eu falo, aonde você desejar pisar em qualquer nação eu vou, estou disponível a ser a sua voz, a ser os seus pés a pisar, aonde você quiser me levar eu vou. E eu aprendi uma coisa: Deus leva a sério as nossas orações. Então, voltando de novo, quando eu vi sobre o despertador e essa palavra, eu falo: Senhor, mas sabe, eu não sei fazer muita coisa, eu estou aqui pastoreando uma igreja local, estou servindo ao Senhor, mas estou disponível. Então o Senhor começou a me levar em alguns lugares para que eu pudesse compartilhar aquilo que eu tinha vivido no campo durante aqueles 4 anos, e agora despertando jovens para poder fazer isso, comecei vendo a graça do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, eu tive o privilégio de ir para todos os 5 continentes e pregar o Evangelho.
sabe, não porque eu sou alguma coisa, mas de fato vale a pena ser amigo de Deus, vale a pena ouvir a voz do Senhor, ser submisso à voz de Deus. Em meio a essa jornada, servindo em Cabo Frio, pastoreando e viajando, ajudando a plantar alguns projetos aqui na América Latina, o Senhor me levou para o sertão do Brasil. Na verdade, eu fui lá para poder pregar em Teresina, na capital do Piauí, e um amigo me disse: já que você vai ficar uns dias a mais, vamos ali comigo no sertão. Aí eu fui no sertão, eu não conhecia o sertão, e eu lembro que em cada comunidade onde eu passava, esse amigo dizia: aqui não tem nenhuma igreja. Eu falei assim: é mentira. A gente entrava, não tinha nenhuma igreja. Andávamos um pouco mais, ele falava assim: aqui também não tem nenhuma igreja, e nós entrávamos na comunidade, nenhuma igreja. Aquilo começou a deixar o meu coração aflito. Nós tínhamos na nossa igreja de Cabo Frio bastante gente, todo mundo querendo pregar, e a cada comunidade que eu entrava, eu via o microfone ali vazio. Até que eu cheguei numa comunidade chamada Salobro 2, uma comunidade quilombola. O quilombola são os descendentes dos escravos. Eles formaram comunidades, então ainda tem essas comunidades até hoje. Então nós chegamos naquela comunidade, no Salobro 2. Naquele tempo era proibido pregar o evangelho ali, porque infelizmente alguns dos nossos irmãos chegaram antes, quiseram mudar algumas coisas relacionadas à cultura, e a líder do quilombo proibiu, não pode mais nenhum crente pregar em nenhuma comunidade quilombola. Então a gente pensou, já que não pode pregar, a gente vai fazer um teatro, e vamos tentar anunciar o evangelho de alguma maneira, mas a gente não vai deixar de falar. E entramos lá. Eu sou péssimo em fazer teatro também, eu não sou bom nisso, já viu que eu não tenho muitos talentos, né? E entramos ali naquela comunidade, fizemos uma peça de teatro, e no final, um amigo falou comigo: Maico, agora prega. Aí eu falei: não pode. Ele falou: não, prega, qualquer coisa, o carro está ali, a gente entra no carro e corre. E eu lembro que nós estávamos em frente a um pé de caju grande, tinha aproximadamente 40 pessoas ali sentadas nas cadeirinhas, que estavam ali participando, vendo ali no teatro. E na hora eu pensando, o que eu vou pregar para esse público aqui? Aí eu lembrei de Paulo, da conversão de Paulo. Eu falei assim: vou falar sobre a conversão dele. Eu comecei a contar a história, e daqui a pouco eu olhei, todo mundo estava com cara de nada, sabe? Eles não estavam compreendendo o que eu estava falando. Um estava olhando para o alto, outro para baixo. Eles não estavam, ou não estavam prestando atenção, ou não estavam compreendendo. Depois eu entendi que eles não estavam compreendendo, eles não conheciam a história. Então eu fiquei curioso, eu falei assim: gente, vocês nunca ouviram a história? Eles falaram: não. Eu falei assim: vocês conhecem Deus, o Criador de todas as coisas? E uma senhora levantou a mão e disse: sim, Zumbi dos Palmares. Aí eu: Zumbi dos Palmares? Eu pensando, puxa, que confusão histórica, cultural aqui. Então eu perguntei: vocês conhecem Jesus Cristo? Isso eu estou falando de um lugar a 150 quilômetros da capital, Teresina, para dentro do estado do Piauí. E uma mulher disse assim: esse homem não mora aqui não. Aí eu pensei, né, a comunidade católica passou aqui, vocês conhecem Maria? Aí uma levantou a mão e disse assim: eu sou Maria, eu sou Maria, eu sou Maria. Tinha umas 30 Marias ali. E eu fiquei preocupado, eu falei assim: cara, eles não conhecem. Eles não conheciam de fato. Eu falei: gente, eu peço perdão, mas eu contei essa história lá na frente, eu preciso contar do começo. E eu comecei a falar sobre a criação, falei sobre a queda do homem. Eu entrei na narrativa bíblica ali, cheguei até Jesus, falei sobre o nascimento de Jesus, falei sobre a vida de Jesus, falei sobre alguns milagres, e eu contei um pouco sobre a morte, a ressurreição e a vida eterna. Começou a escurecer, eu tinha que ir embora. Eu já estava 2 horas ali falando, mas eu olhava no olho de cada um, eles queriam saber mais, mas eu tinha que ir embora, eu não tinha o que fazer. Eu tinha a minha igreja local no Rio de Janeiro, e eu tinha que voltar. Eu lembro que eu tinha uma Bíblia Thompson, que eu gostava muito, que tinha sido a minha primeira Bíblia, e eu chamei o líder da comunidade, chamei ele e disse assim: ó, toma aqui essa Bíblia aqui, toma aqui de presente. Aí ele olhou a Bíblia assim, folheou e disse assim: ei doutor,
Esse livro é grande, né? Ó, a próxima vez que você vir aqui, pelo menos uma página dessa eu vou saber. Porque não tem ninguém para vir aqui nos ensinar. Quando ele disse aquilo ali, a minha vontade já era montar uma barraquinha e ficar por ali. Mas eu sou uma pessoa que sempre estou nos lugares e estou pensando em projetos. Minha cabeça não para de funcionar. Quem que trabalhou comigo sabe. Então eu já saí de lá pensando, eu vou voltar lá para Cabo Frio, vou fazer uma escola missionária, vou preparar jovens e vou mandar para o sertão. É isso. E durante a minha jornada, falando lá com a minha esposa, falando sobre isso, comentando com ela, ela falou: Maico, não tem mais como a gente, depois de ter visto isso, fechar os nossos olhos e fingir que isso não está acontecendo. O sertão é o nosso dever de casa. Nós precisamos completar a tarefa aqui também no sertão. Nós precisamos falar do Senhor aqui no sertão. Aí eu disse, eu já tenho uma ideia, eu vou fazer uma escola missionária, vou preparar pessoas e vou mandar para o sertão. Ela falou assim: Maico, na verdade chegou o nosso tempo de ir morar no sertão. Eu já estava esperando isso há muitos anos. Então eu lembro que reunimos a nossa igreja local, né, os pastores ali, e eu comuniquei aquilo que o Senhor estava falando conosco. E nós então pegamos o nosso carro em Cabo Frio, nosso Golzinho 1.0 2003, botamos as roupas no carro e fomos em direção ao Piauí para iniciar uma nova jornada com tudo aquilo que a gente tinha, que era a palavra de Deus. E como eu disse, aquele que nos chama, Ele é fiel para nos capacitar. Então nós chegamos no Piauí, na cidade de Picos. Eu vou pregar, tá, gente? Eu só estou contando um pouco o testemunho. Cheguei na cidade de Picos, e é uma cidade de entroncamento no Piauí, uma cidade bastante quente. Não sei se tem alguém de Picos aqui, mas é bastante quente mesmo, é uma cidade ótima, mas é quente. Chegamos naquela cidade com o intuito não de morar ali, mas de ser a nossa base central para procurar a cidade a qual o Senhor queria nos colocar. E eu lembro que a gente acordava bem assim cedinho, fazíamos o devocional, a minha esposa e eu. E a gente pedia direção ao Senhor, qual é a cidade que a gente tem que ir hoje? Então começamos a visitar as cidades. Passamos em 40 cidades no Piauí. Gastamos 4 meses em 40 cidades, conhecendo pessoas, conhecendo vilarejos. Em cada um deles a gente perguntava: Senhor, é aqui? O Senhor falava não. Ia para outro, o Senhor falava não, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Na 40ª cidade, a minha esposa disse: Maico, hoje eu não estou muito bem não vou. Aí eu: não, eu vou sozinho. E eu fui para uma cidade chamada Acauã, no Piauí. Fica a 150 quilômetros de Picos, a 450 quilômetros de Teresina, já bem próximo a Petrolina, em Pernambuco. Eu lembro que eu cheguei nessa cidade, estava tendo uma expedição médica, e quando eu cheguei nessa cidade, eu já senti o Senhor ministrando no meu coração algo relacionado à cidade. E eu fiquei ali orando: Senhor, é aqui, e como se o Senhor não falasse nada, até que eu conheci o Senhor Daniel, o Senhor que morava na cidade. E eu falei com ele ali, né, conversando. Eu disse assim: Daniel, eu estou pensando em vir morar aqui. Aí ele disse assim: você quer vir morar aqui? Na verdade a gente que quer morar no Sudeste, você quer vir morar aqui? Eu falei: sim, eu quero vir morar aqui. Ele falou assim: não vem não. No ano de 2012, 2013, 32 mulheres, elas se mataram, botaram a corda no pescoço e se mataram. Eu perguntei assim: aonde? Ele falou assim: aqui na cidade. Eu perguntei por quê? Ele falou assim: porque nós não temos esperança. Quando ele falou isso, automaticamente minha cabeça se converteu em: nós não temos a Jesus. Naquela hora o Senhor confirmou no meu coração: é aqui que vocês vão começar. Eu não conhecia ninguém na cidade. Imagina, uma cidade pequena de 7.500 habitantes, ninguém conhecia a gente. Nós chegamos, alugamos uma casa ali, começamos um projeto. Eu lembro que o primeiro projeto foi chamado Projeto Timóteo, que a gente queria ensinar as crianças, discipular as crianças. E começamos o primeiro projeto ali. Nós tínhamos dinheiro para comprar comida para 40 crianças.
Fizemos uma escola bíblica durante as férias, então era para 40 crianças. Eu lembro que no primeiro dia apareceram 120 crianças. Criança brotava do chão assim. Queridos, a Bíblia diz que Jesus multiplicou pão e peixe. Naquele dia eu vi ele multiplicar pão e salsicha. Nós tínhamos comida para 40 crianças e conseguimos alimentar as 120 crianças no primeiro dia. Aquilo foi um sinal para aquilo que o Senhor iria fazer nos próximos anos. Às vezes a gente não dá valor pelas pequenas coisas, mas de fato aquilo foi um grande sinal para aquilo que Deus, Ele queria fazer, estava fazendo ali em nossa vida. Depois disso começou a chegar alguns ex-alunos para somar conosco ali na missão. Chegamos a ter ali 35 missionários trabalhando ali conosco, dentistas, advogados, arquitetos e outras profissões somando ali conosco, desenvolvendo a missão ali conosco. Resumindo a história, 3 anos e meio após, meados de 2017, o Senhor disse: Maico, seu tempo aqui acabou, vai para outro lugar. Deixamos uma liderança local, o Carlinhos trabalhou conosco, que esteve aqui. Depois desse tempo, nós, pela graça do Senhor, plantamos 7 novas igrejas ali, em comunidades quilombolas, do povoado sertanejo. Criamos 11 projetos ali sociais, entre eles uma fábrica onde hoje a gente faz brinquedos, a gente faz também violão, faz móveis planejados. Tem uma escola de balé para 120 meninas. Essa escola nasceu através de uma menina que queria ser dançarina do calypso. Era o sonho dela. E hoje essa menina foi para fazer a classificação do balé de Bolshoi. E nós temos um time também, nós temos 120 crianças que estão treinando futebol. E assim começamos a ensinar inglês, informática e ver realmente uma cidade sendo transformada pelo Evangelho do Reino de Deus. Depois de 3 anos e meio, aquele dinheiro para comprar 40 cachorro-quentes, a gente já tinha investido mais de 1,5 milhão em projetos ali. Pela graça do Senhor, não veio tudo de uma vez, foi milagres de milhares de pessoas cooperando ali. A gente nunca ligou para pedir nada a ninguém, o Senhor mesmo fez isso e moveu, e a gente viu o Senhor se manifestando em graça ali. Depois de 3 anos e meio eu queria ir embora do Brasil, iria para a Tailândia trabalhar. Eu tinha muito desejo de ir para lá, minha esposa também. Quando o Senhor falou assim: permanece aqui no Nordeste, não saia do Nordeste, porque você vai ver ainda um grande avivamento acontecendo aqui no Brasil. E eu permaneci no Nordeste, pesquisei para onde que a gente ia, e eu vi que Alagoas é o estado que menos envia missionários no Brasil e que menos sustenta missionários aqui no Brasil. E isso nos chamou bastante atenção, oramos, o Senhor direcionou, a gente foi para lá. Então nós estamos aí há mais ou menos 6 anos e meio no estado de Alagoas, pela graça do Senhor. Plantamos igrejas em Maceió, em Marechal, Arapiraca, São José da Tapera. Igreja entre a comunidade cigana que está começando agora, entre os sertanejos. Projetos com presídios, apoiando pastores que estavam esquecidos lá no sertão. E o Senhor tem nos dado a graça de trabalhar com hoje aproximadamente mais de 40 missionários. Ali expandimos para o Sergipe, para Rio Grande do Norte, para Chapada dos Guimarães e Mato Grosso, e assim o Senhor está nos levando. E quando foi agora, quase no final do ano, o Senhor nos comunicou novamente aquilo que a gente chega no tempo de colher os frutos, mas para quem tem o coração pioneiro, o Senhor sempre dá um desafio novo. Então, quando foi o ano passado, eu assumi a nossa missão no Brasil. Essa missão nossa é internacional, ela trabalha em mais de 40 países, nasceu em Moçambique durante a Guerra Civil. E hoje eu estou presidindo a missão aqui no Brasil, e eu estou tendo a honra de vir morar aqui no estado de São Paulo. Então a gente está mudando para cá, acreditamos que São Paulo é uma plataforma de expansão para o Brasil e para o mundo.
Então o Senhor tem nos direcionado, estamos indo morar bem aqui próximo, em Bragança Paulista, onde o próximo ano teremos uma escola ali de missões e teremos também o nosso escritório para trabalhar para o Brasil. Então isso é um resumo da nossa história. Eu sou casado com a Vivian há 15 anos, nós temos o Estevão de 8 anos, né, o nosso querido Estevão. Nós temos o Samuel de 4 anos, é uma criança atípica. O Samuel, ele tem autismo, e o Samuel é um presente de Deus, porque juntamente com ele nasceu um projeto em nossa vida. A minha esposa, ela tem um projeto que trabalha com pais e mães de crianças atípicas, e o nosso sonho é ter uma clínica também para poder cooperar. Pela manhã eu até disse que, eu pregando, eu li o texto onde diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, aqueles que estão, sabe, inseridos no propósito. De fato, todas as vias da nossa vida de ensino ou de sofrimento que seja, ela precisa ser para a glória de Deus. Então, meus irmãos, resumindo isso, eu quero comunicar algo a vocês hoje aqui, me perdoa. Eu acho que eu ia passar um vídeo aqui, eu nem vou passar mais por causa da hora. Pode passar? Então eu quero passar um vídeo rapidinho e eu já entro na palavra. Tá tudo certo aí? Para poder passar o vídeo? Amém. The people who come to serve Iris Global have an assignment. We believe we are called to bring the love of God to those in need, to the ones He puts in front of us in times of hardships and in times of prosperity, in conflict, in disaster, in famine. Our desire is to see our King Jesus glorified in every situation, and to see, powered by the love of God the Father, Jesus Christ, and Holy Spirit, to stop for the one. Aleluia. Se quiser conhecer mais o nosso site, www.irisglobal.org. O nosso maior desejo é ver Cristo glorificado em todas as nações. E a boa notícia é que nós estamos juntos nisso, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 4. Quero ler alguns versículos aqui. Do versículo 31 até o versículo 34. Todos acharam? Amém? Diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Versículo 34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vamos um pouquinho mais, 35. Vocês dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Até aqui. Meus irmãos, a primeira vez que eu li esse texto, eu confesso que eu fiquei preso nesse diálogo, porque ele parece que não faz muito sentido. Jesus, nós conhecemos a história um pouco antes. Ele estava ali, ele parou ali no poço e começou a conversar ali com uma mulher samaritana. Os discípulos um pouco antes saíram para poder buscar comida,
Então, logo após a mulher ter voltado, ela ter voltado à cidade dela, para anunciar tudo aquilo que ela viveu ali com Jesus, eles voltam. Aí começa o versículo 31. Eles estavam preocupados porque Jesus estava de uma forma ali frenética, pregando de cidade em cidade, não parava para comer. Eles falaram: mestre, por favor, come algo. E Jesus, ele responde aparentemente de uma forma áspera, dizendo: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Depois disso, os discípulos, eles indagaram: será que porventura alguém trouxe algo de comer? Será que alguém passou aqui antes e trouxe alguma coisa aqui, entregou para ele e comeu? E ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. Meus irmãos, Jesus não está sendo rude aqui, ele não está sendo áspero aqui, muito pelo contrário. O diálogo, ele não faz muito sentido, porque os discípulos estão falando das coisas dessa terra e Jesus está falando das coisas do seu reino. Por isso que parece que não bate, mas o que Jesus estava aproveitando uma conversa para trazer alguns ensinamentos, para poder trazer, para ajudar os discípulos a compreender a razão pelo qual eles estavam sendo treinados. E todas as vezes que nós lemos na palavra de Deus, nos evangelhos, por exemplo, quando Jesus está ensinando aos discípulos, não é somente para aqueles que estavam ali com ele, mas é para todos os discípulos posteriores, ou seja, nós. Então, quando Jesus, de Mateus capítulo 5, capítulo 7, ali no Sermão do Monte, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, quando ele começa a nos ensinar, a nos dar os conselhos ali, ele não está falando somente para aqueles ouvintes ali, mas por todos aqueles que viriam ainda. Então não é somente para os homens daquele tempo, mas são para os discípulos de Jesus hoje. Nós temos algum discípulo aqui de Jesus aqui hoje? Tem? Amém. Então esse texto, Jesus está falando para nós, mas o que Jesus está falando aqui? Em primeiro lugar, Jesus está falando que a obra do Pai, ela requer prioridade nas nossas vidas. A obra do Pai não é algo secundário, ainda que os discípulos estavam preocupados sobre algo que era temporal, sobre algo que era uma necessidade. Jesus estava falando sobre o alimento do céu, sobre aquilo que realmente sustentava a vida dele. É por isso que ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. Aquilo que me sustenta, aquilo que me mantém de pé, o que faz parte da minha nutrição, isso é fazer a vontade do meu Pai, fazer a vontade daquele que me enviou. Há uma frase que diz: enquanto a igreja de Jesus não se despertar para a obra do Pai, ela não vai ter cumprido a sua existência aqui na terra. Nós, a igreja de Cristo, nós somos chamados para ser a expressão dele aqui na terra, para anunciar as boas novas do reino de Deus, para fazer ele conhecido em todos os lugares, seja na nossa cidade, seja além da nossa cidade. Mas sempre quando nós falamos sobre a obra do Pai, isso sempre vai concorrer com os nossos interesses pessoais. Lá na igreja que eu pastorei em Cabo Frio, quando a gente marca um churrasco, tem muita gente. Mas quando nós marcamos, por exemplo, para servir alguma família, ou para um evangelismo, ou para oração, sempre o número é muito menor. Isso é lá na minha igreja local, estou tentando consertar isso. Mas sempre quando nós falamos sobre a obra do Pai, sobre aquilo que precisa realmente a gente se envolver, isso sempre vai concorrer com os nossos interesses. Tem alguém que eu sempre gosto de estar lendo as suas cartas, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi alguém que compreendeu isso. Ele compreendeu a prioridade. Ele compreendeu o que era essa comida. Por isso que não tinha nada que poderia deter a ação ou aquilo que Jesus mandou Paulo fazer.
Por isso que a cobra picava, ele continuava, o barco afundava, ele continuava. As prisões chegavam e Paulo continuava o ministério. Não eram as prisões que seguravam Paulo, não eram os açoites, não era a perseguição. Paulo estava em constante pregação da palavra de Deus. É por isso que, ao completar a sua jornada, ele escreve a Timóteo dizendo: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Realmente só pode dizer isso quem realmente combateu o bom combate. Somente aquele que encerrou a sua carreira, porque cumpriu tudo aquilo que Jesus mandou fazer, e ele guardou a sua fé, aquilo que ele tinha de mais precioso. Mas só para ter uma ideia de quem era esse cara que eu estou falando, de quem era o apóstolo Paulo, ele me surpreende muito em muitas coisas. Quando ele entra em Listra, ele vai pregar, ele é apedrejado, mas tem uma passagem que me chama bastante atenção, está lá em Atos capítulo 20, eu não vou ler aqui, mas ele está saindo de Jerusalém, de Mileto, em sentido a Jerusalém, e nesse caminho, no versículo 23, o Espírito Santo assegura a Paulo, o que esperava ele nas cidades eram açoites e prisões. Imagina comigo, o Espírito Santo, o Senhor, Ele te manda você ir para o Rio de Janeiro. Ele diz assim, ó, você vai para lá, mas eu quero que você saiba que no caminho o que te espera são açoites e prisões. Talvez alguns de nós iríamos falar, está amarrado no nome de Jesus. Ou então, não, é sofrimento, é sinal que Deus não está nisso. Ou então, não, porta fechada é sinal de reprovação de Deus, eu não vou. Talvez a gente ia criar algum tipo de obstáculo para nos proteger de algum tipo de sofrimento. Mas o que o apóstolo Paulo responde, não a mim, não a nós aqui, mas ao Espírito em nada eu tenho preciosa a minha própria vida, a não ser cumprir a minha jornada, a minha carreira, a minha vocação, que eu recebi mediante o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Paulo disse, não é sobre mim, é sobre Ele, Ele me confiou esse ministério, Ele me deu esse privilégio de anunciar as suas boas novas. Então eu não vou parar, e nada mais eu tenho preciosa, porque eu escolhi viver a Cristo e o morrer é lucro. Por isso que ele disse, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Me esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Paulo era alguém que compreendeu essa mensagem. Mas quando isso é pedido a nós, eu quero te ser sincero, que eu falo de mim mesmo. Sempre quando existe a obra do Pai, isso vai concorrer diretamente com o meu bem-estar. Eu sempre digo que entre a teoria e a prática, daquilo que a gente sabe realmente, daquilo que precisamos fazer, existe um lugar muito confortável. Nós sabemos o que fazer, mas não fazemos. Sabemos que nós somos alcançados por essa graça, por esse amor. Sabemos que existem pessoas às nossas voltas, à nossa volta, que estão precisando desse amor. Nós sabemos o que fazer, mas temos vergonha, mas temos medo. Criamos obstáculos. Sabe, o mundo, ele está mais preparado para receber o Evangelho do que nós a falar o Evangelho. Imagina agora alguém que você conhece que tem um coração duro, que você fala, esse nunca vai se converter. Não existe coração duro que resista ao poder do Espírito Santo de Deus. Quer ver o maior exemplo disso?
Olha para quem está do seu lado. O Senhor alcançou essa pessoa. Se eu pudesse chamar pessoas aqui para testemunhar o que Jesus fez na vida, a gente poderia fazer vigílias e vigílias e vigílias para contar os grandes feitos de Deus, de onde o Senhor nos tirou, sabe, do lamaçal do pecado, de um mundo tenebroso. Como o apóstolo Paulo diz a Colossenses, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a redenção. Isso é uma obra inteiramente do Espírito. O Senhor, Ele só deseja que tenhamos uma disposição, ou nos posicionar, e ter a sua obra como prioridade das nossas vidas. Eu fico muito alegre em participar de um batismo hoje. Essa é uma obra do Espírito, de ver os nossos irmãos que estão se convertendo nos grupos. Isso é obra do Espírito, não é porque alguém é bom ou fala bem. É bom conhecer, é bom estudar. Eu estudo há 20 anos teologia e continuo estudando, e vou estudar até eu conseguir. É bom estudar, mas não é sobre o meu convencimento, não é sobre o seu convencimento. Missões é uma obra do Espírito, e basta você ser cheio. Mas a obra do Pai, ela demanda de nós esforço, renúncia, empenho. E às vezes isso não acontece porque nós não estamos priorizando. Talvez estamos querendo terceirizar. Eu culpo até um pouco antes, alguns dos meus irmãos, que dizia à igreja que você pode fazer 3 tipos de coisas: ou você ora, ou você financia missões, ou você vai para missões. Eu quero dizer uma coisa: isso não é uma total verdade, isso é uma meia verdade. A verdade é: faça as 3 coisas. Faça as 3 coisas. Seja um intercessor por aqueles que estão desenvolvendo, entregando a sua vida na obra do Pai. Financia isso. É um privilégio para a gente financiar a obra do Pai, aquilo que Ele está fazendo, daquilo que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos ser mordomos disso. E não somente isso, nós precisamos ir. Talvez você não vai para o sertão assim como eu fui. Talvez você não vai lá para a serra onde que o Edgar está. Mas você precisa começar por onde Deus te plantou. Começa dentro da sua casa. Começa na sua família, no trabalho, na faculdade, nas oportunidades que Deus tem nos dado. E nós não podemos retroceder diante de tanta honra e privilégio e nobreza que é ser um proclamador das boas novas do reino de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com Jesus é que a obra do Pai requer urgência. Por isso que Ele disse que não é uma tarefa para daqui a 4 meses. A colheita não é para daqui a 4 meses. Requer prontidão imediata. A tarefa é urgente porque nós ou outras pessoas talvez não teremos outras oportunidades. Quantas pessoas estão cruzando a nossa vida todos os dias? Quantas pessoas que talvez terão a última oportunidade através de você? João capítulo 9, versículo 4 diz: trabalhe enquanto é dia, porque logo a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. A noite pode ser o fim de uma oportunidade. Eu lembro que nós estávamos num monte orando lá em Cabo Frio. Estava eu e mais um grupo, a minha esposa, a minha cunhada, algumas pessoas. E tinha mais uns 30 irmãos ali, reunidos ali naquele monte, orando, apontando para a cidade. E passou uma moça grávida ali no meio.
E minha cunhada disse: eu senti uma coisa estranha aqui, essa moça passou aqui, será que ela está com algum problema? E a gente: não, todo mundo aqui é crente, vamos lá orar. E começamos a orar, a interceder. Daqui a pouco a moça volta e minha esposa fala: nossa, eu também senti algo diferente. E o grupo lá falou: não, vamos embora continuar orando, talvez é uma batalha espiritual, alguma coisa assim. E começamos a orar. De repente essa moça, ela vai caminhando, ela vai para a beira do penhasco. E ela abre as mãos e ela pula de lá. Naquela hora a gente olhou, parece que aquela cena estava tipo em câmera lenta. E a gente começou a correr. Pela graça do Senhor, a roupa dela agarrou num galho e ela não desceu o barranco abaixo. Mas o nosso coração era: o Senhor nos avisou e a gente não se prontificou. Trabalhe enquanto é dia, porque logo a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Meus irmãos, o tempo de Deus se chama hoje, agora. Talvez ao voltar para a sua casa, entrar na sua casa, você vai ter uma oportunidade na sua frente. Talvez o Covid foi uma grande amostra para isso que eu estou falando. Alguns irmãos estavam com a gente aqui e daqui uns dias já não estavam mais. Perdemos um amigo pastor muito querido, com 24 anos, atleta, não tinha problema nenhum de saúde. Ele começou a passar mal com 3 dias após ele faleceu. Eu estava em casa bem, daqui a pouco eu estava internado, no oxigênio, e do meu lado eu vendo diversas pessoas entrando, e depois tinham sido entubadas e não voltaram. Não há nada nessa vida que possa nos trazer segurança, a não ser estar nos braços do nosso Senhor. Meus irmãos, esse amor de Jesus nos constrange. O John Stott, ele dizia que a igreja tem todos os meios e métodos para transformar qualquer comunidade. Infelizmente, ela está sentada nos bancos das nossas igrejas. Aqui dentro nós temos pessoas, qualificações. Nós temos pessoas que conseguem anunciar através do português ou na língua brasileira de sinais. É língua brasileira de sinais mesmo que diz? É isso? Ok. Nós podemos, você que fala uma outra língua, você pode anunciar para outras pessoas. É um privilégio fazer isso, e Deus tem nos dado essa oportunidade de anunciar. E o tempo que Ele está nos chamando é hoje, para fazermos isso hoje. A cada dia perdido, a cada oportunidade negligenciada pode ter um custo muito alto. Na verdade, a gente não sabe nem quanto tempo a gente tem aqui nessa terra ainda. Não querendo colocar medo em ninguém, mas a gente não é dono da nossa vida. Se eu perguntar aqui quem tem mais um ano de vida, ninguém pode dizer: eu vou ter mais um ano de vida. A gente não sabe. Se talvez eu perguntar quem tem mais 24 horas de vida, também a gente não sabe. Para quem não sabe quanto tempo tem, nós temos pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo para quê? Para ser aquilo que Ele nos chamou. Para que quando estiver chegando no final da nossa carreira, a gente não venha se arrepender quando tivermos o nosso último suspiro, que não seja de arrependimento, mas seja de satisfação em cumprir tudo aquilo que Ele nos chamou. Existia um missionário chamado Jim Elliot, que ele diz que precisamos viver essa vida intensamente, de tal maneira, para quando chegar o dia da nossa morte, não tenhamos mais nada a fazer a não ser morrer. O Senhor tem palavras para a sua vida, irmão, irmã. O Senhor tem palavras para a sua vida. O Senhor tem nos chamado. Se você foi curado, você será usado para curar outras pessoas. Se você foi liberto, o Senhor vai te usar para libertar outras pessoas.
Se você foi salvo, o Senhor vai te usar para salvar outras pessoas. Isso não é somente para 1, 2 ou 3, a grande comissão é para a igreja de Cristo. É para todos nós, desde o mais novo, que está lá na sala agora, até o mais experiente aqui entre nós. Existe vagas para todos nós. Cada um de nós temos um papel importante nesse chamado coletivo. E nós não podemos negligenciar essa oportunidade. Deixa eu te contar uma história. Eu estava no sertão do Piauí. Eu entrei numa comunidade bem próxima onde eu morava, uma comunidade quilombola também. E o nosso método de fazer missão ali é entrando de casa em casa. E o sertanejo, ele é muito hospitaleiro. É um povo incrível, eu sou apaixonado ali por aquele povo. Então, às vezes ele nem te conhece, ele te manda entrar. A maioria deles, eles vão puxar um banquinho, vão te oferecer um café. Se tiver um biscoitinho ali, uma broa, eles vão te oferecer. E sempre praticamente a mesma coisa, eles vão puxar um banco, vão te dar um café e vão te perguntar: o que você está fazendo aqui? É tudo que o missionário precisa. Um café, um banco e uma pergunta dessa. Então a gente começou a fazer isso de casa em casa. Porém, nessa época eu estava fazendo um TCC. E eu sempre terminava antes de todo mundo ali as visitas. Eu ia correndo lá para minha casa para chegar lá e dar tempo ainda de mandar o projeto. E eu sempre passava em frente à casa de uma senhora, a Josefa. Eu passava sempre em frente à casa dela. Eu sempre tinha vontade de parar, mas eu sempre estava sozinho. E nós, ao nos aconselharmos com alguém chamado Jesus, a gente só vai de 2 em 2. E eu passando sozinho, eu não podia parar. Até que um dia eu estou passando em frente à casa dela e parece que minha perna trava. Eu não consigo sair de frente à casa dela. E eu apressado, porque eu tinha que mandar, né, o projeto. E eu ali parado, eu olhei para a casa dela. De repente ela aparece lá na porta. E ela aponta para mim e fala: entra. E eu virei, estava em frente ao portão dela, abri o portão e entrei. Quando eu entrei, eu já sabia que Jesus queria fazer alguma coisa ali. Eu entrei lá e, como de costume, eu não conhecia ela. Ela nunca tinha, de fato, falado ali comigo. Eu nunca tinha conversado com ela. E ela falou assim: ô menino, senta aqui. Ela pegou um banco, puxou uma mesinha, colocou um café. E ela perguntou: o que vocês fazem aqui? Aí eu expliquei para ela: olha, nós estamos aqui e tudo. Geralmente a gente faz amizade para depois a gente pregar o Evangelho. Então a gente costuma ouvi-los, gerar ali uma amizade. A gente não tem pressa, como viu no final do vídeo nosso aqui, é stop for the one, é parando por uma pessoa. A gente não fica naquela cena de em 30 casas, a gente quer dar atenção a uma pessoa. E assim eu fiz, eu parei ali por ela, parei por aquela pessoa, da mesma forma que Jesus, ele fazia também com a mulher samaritana, o gadareno e tantos outros, que Jesus dedicava atenção e tempo. Eu fiz aquilo ali. E ali naquela hora o Senhor ministrou meu coração para pregar o Evangelho a ela, e eu comecei a fazer isso. Eu comecei a pregar o Evangelho ali para ela, e aquela senhora, ela começou a me olhar, ela falou assim: meu filho, isso que você está falando é verdade? Eu: sim, é verdade. Você disse que Jesus, ele pode realmente morar comigo, estar comigo? Eu falei: sim, ele pode. Mas será que ele me aceita? Eu falei: sim. E ela falou: como é que faz isso? Eu falei assim: vamos orar juntos. E nós oramos, e o Espírito Santo de Deus veio naquele lugar. E aquela senhora começou a chorar, e eu chorando com ela ali. A minha vontade era permanecer ali, mas ao mesmo tempo vinha aquele pensamento que eu tinha que ir embora. Então eu abracei ela e falei assim: que Deus abençoe, Ele vai ficar com você. E eu fui para minha casa. Isso foi, se eu não me engano, uma quarta ou uma quinta, eu não lembro bem. Mas no sábado de manhã eu fui para a feira numa cidade vizinha. Estou ali comprando frutas e de repente eu escuto: ô menino, vem cá. E era a Josefa, bem brava. Vem cá, menino. E eu cheguei perto dela e ela falou assim:
por que você não foi na minha casa antes? Aí eu falei assim, olha, eu te expliquei lá, é porque a gente não vai sozinho. E eu expliquei tudo o que eu falei aqui com vocês. Eu não posso ir. Ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu vivi os melhores dias da minha vida. Eu fui deitar, e quando eu fui deitar eu não dormia bem, porque eu tenho uma depressão profunda. Aí ela falou assim, eu tinha uma depressão profunda, e o Senhor estava ali comigo, eu sentia a presença dEle, e assim como há muito tempo eu tive uma noite de paz. Quando eu levantei, eu preparei um café e sentei. Eu moro sozinha, eu sou viúva, os meus filhos estão morando em São Paulo, eu moro aqui sozinha, nessa solidão do meu Deus. E eu falei, Jesus, senta aqui comigo, vamos tomar um café. Eu lembrei do livro Bom Dia Espírito Santo, o Benihim. E ela disse que tomou aquele café alegre, de não mais estar sozinha ali naquela casa. Ela já não ia trabalhar mais, capinar a roça, então ela foi para a roça com muita vontade, e ela disse que o Espírito Santo acompanhou ela o tempo todo, e ela olha nos meus olhos e pergunta, por que você não foi na minha casa há 20 anos atrás? Eu disse para ela assim, ô dona Josefa, eu não sei. Ela falou, por que você não foi antes? Quando ela falou de novo, me caiu a ficha. Eu falei assim, ô dona Josefa, eu queria te pedir perdão, porque eu e nem os meus irmãos lá do Sudeste, a gente não veio aqui há 20 anos atrás. Sabe, queridos, existem milhares de donas Josefas que estão aqui nesse bairro onde que nós estamos, que estão nos bairros vizinhos da cidade de São Paulo, que estão nos interiores, que estão nos sertões, que estão nas comunidades ribeirinhas do Brasil. Quantas donas Josefas estão em tribos indígenas, que nunca tiveram a oportunidade de ouvir esse evangelho transformador que mudou a minha vida e a sua vida. A pergunta fica no meu coração, por que você não veio antes? A obra do Pai requer urgência. Por último, a obra do Pai requer olhos levantados. Jesus, ele disse, ergam os vossos olhos, os campos estão brancos, estão prontos para a colheita. Levantar os nossos olhos significa ampliar a visão, enxergar mais longe, enxergar o que outros têm negligenciado, é enxergar além de si mesmo, é ver o que Deus vê. Quando me perguntam o que é ser um missionário, eu sempre digo que o missionário é aquele que tem a difícil viagem de sair de si mesmo, e de encontro ao outro, e de encontro aos necessitados, e de encontro aos preferidos de Jesus. E não entenda comigo que os necessitados estão somente nas comunidades carentes, mas os necessitados, eles podem estar lá, ou podem estar no prédio mais luxuoso daqui de São Paulo, pode estar numa cobertura da Faria Lima. Porém, a pergunta que vem mais uma vez é: até quando eles vão ficar esperando? Até quando? Até quando eles vão ficar nos perguntando, por que vocês não vieram antes? Precisamos levantar os nossos olhos. As pessoas me diziam, Michael, não vai para o sertão, para quê? O povo lá é idólatra, eles não vão querer ouvir vocês. Queridos, não teve uma casa sequer no sertão que eu não bati a porta. Eles abriram, me deram um café, uma cadeira e uma pergunta. A gente pôde ver muitas e muitas pessoas entregando a vida a Cristo. Conseguimos despertar outros projetos para irem para lá também.
A gente pôde ver a graça manifesta de Deus, o amor de Deus entrando em casas, em famílias, transformando histórias. A gente pôde ver curas e milagres de Deus. Pessoas que estavam com câncer e foram curadas, pessoas que estavam com as suas mãos tortas e foram curadas. Mas eu sempre digo que o maior milagre não é o cego ver, não é o paralítico andar. O maior milagre é quando o pecador encontra com seu Salvador. Esse é o maior milagre. É por isso que quando um pecador se arrepende, realmente existe uma festa. E esse júbilo também precisa estar no meu coração e no seu coração. É por isso que é um privilégio participar da obra do Pai. E Jesus está dizendo: ergam os vossos olhos. Não fiquem apenas limitados àquilo que talvez você venha achar que não pode se envolver. Esse sentimento de indignidade, ou de se sentir inferior, eu não posso fazer isso, eu não sei falar, eu não tenho talentos. Eu quero te dizer uma coisa, amigos, vocês não sabem, eu também não sei o que um sim pode causar. A gente vê nas histórias dos avivamentos, poucos homens e mulheres que disseram sim ao Senhor, se dobraram em oração, e o Senhor resolveu visitar aquela cidade, aquele bairro, aquela nação, e centenas de milhares de pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Quando nós olhamos para cima, quando erguemos os nossos olhos, nós percebemos que toda autoridade para cumprir o ID, para cumprir a nossa missão, para cumprir a obra do Pai, vem dEle. É o Senhor quem nos capacita. Ele mesmo disse: toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo o que eu vos ordenei, e eis que estarei com cada um de vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra de Jesus. Meus irmãos, aquele que está nos mandando ir é o mesmo que está dizendo: eu vou com vocês. Ele está conosco, não tenha medo. Não tenha medo. Nós não fomos chamados para vivermos debaixo do medo, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que o amor de Deus, esse verdadeiro amor de Deus, ele vai tirar todo o medo. Existe um missionário chamado Hudson Taylor. Eu gosto muito de uma frase dele que ele diz: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas os pequenos e fracos nas mãos de um grande Deus. Talvez esse sou eu, talvez esse é você, que quando nós declaramos sim ao Senhor, Ele pode transformar quem Ele quiser. E talvez tudo que Deus espera de nós é uma disposição para a sua obra, e Ele vai se encarregar de tudo. É tempo de deixarmos as desculpas de lado. É tempo de priorizarmos o reino de Deus. É tempo de nos conscientizar para a urgência desse serviço. É tempo de levantarmos os nossos olhos e olhar para a cidade de São Paulo, um lugar de muitas etnias, de pessoas de vários países, e olhar para esse lugar e ver que os campos estão branquíssimos. Os campos estão preparados, as pessoas estão aguardando. E a minha última pergunta é a mesma que Deus fez para Isaías:
quem há de ir por nós? A quem enviarei? Talvez nessa noite nós podemos dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu não tenho muitos talentos, sabe, Senhor? Talvez eu não sei fazer muitas coisas, mas eis-me aqui, eis a minha vida. Eu estou à disposição do Senhor. Meus irmãos, eu queria te convidar a ficar de pé, eu quero orar com vocês. Aquele mesmo despertador que o Senhor um dia me mostrou, é como se agora eu estivesse ouvindo Ele tocando. É chegada a hora, irmãos, da gente ir para um nível de obediência maior. É tempo de responder ao nosso chamado, à nossa vida, ao nosso ministério. Talvez entre nós tem muitas pessoas que já foram chamadas, ouviram palavras de Deus, mas por algum motivo não foram à frente, talvez retrocederam, e por muitas razões nós entendemos. Mas eu quero pedir ao Senhor que venha trazer à memória entre nós aquilo que nos dá esperança. Que Ele venha novamente desenterrar ou desentulhar talvez os poços que foram entulhados, talvez os sonhos que foram enterrados, os sonhos do Senhor. E essa é uma boa noite para a gente responder ao Senhor com a nossa vida, com o nosso coração. Queria te convidar a fechar os seus olhos, se você puder. Se o Senhor falou com você nessa noite, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar juntos. Não é uma oração para receber a Cristo, mas é para dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou disponível. Pai, eu oro no Teu nome, eu oro com os meus irmãos. Obrigado por essa casa, Senhor. Obrigado por essa comunidade de fé que está ouvindo ao Senhor, que está indo além, que está deixando a música que está sendo cantada aqui dentro ecoar lá fora. Obrigado porque o Senhor tem levantado os seus trabalhadores nesse tempo mais especial. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos agora, que estão, Senhor, se alistando para a Tua obra, que estão se colocando disponíveis ao Seu favor, aquilo que o Senhor deseja fazer nessa cidade e além dessa cidade, Senhor. Eu oro por paixão e compaixão. Eu oro para que o Senhor venha acender, Senhor, as lâmpadas do nosso coração. Acenda o Seu amor dentro de nós, acenda o ardor pela Sua obra, Pai. Incendeia-nos, ó Santo Espírito, para que venhamos a responder a Sua voz, de ser os Seus pés aqui na terra, de andar e ser um instrumento do Senhor, de ser usado pelo Senhor. Pai, eis-nos aqui, envia-nos para cumprir o Seu propósito, até que a última pessoa dessa cidade, desse estado, dessa nação e das nações possam glorificar o Seu nome. Usa as nossas vidas, Senhor, nos dê novas estratégias, nos dê recursos financeiros, mas nós estamos aqui, Senhor, para cumprir toda a Tua boa obra, porque foi o Senhor que nos ensinou que a Sua comida era fazer a vontade do Pai e completar a Sua obra. Nos ajuda, Senhor. Nós Te pedimos a ajuda do alto, nós Te pedimos sabedoria para esse tempo, para essa estação. Nos ajuda, Senhor, ajuda os meus irmãos aqui nessa noite a serem cooperadores do Seu reino, embaixadores do Seu reino. Nos ajuda, Senhor,
Enquanto os nossos irmãos estiverem ministrando aqui, eu te peço que você venha continuar orando. Quero que você continue colocando a sua vida à disposição ao Senhor. Eu queria chamar o pastor aqui. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.